Sim, senhores, eu acredito em Deus. Por incrível que pareça, mas a minha ideia de Deus é um pouco diferente. Eu fui criado na igreja católica, fiz catequese até um período de tempo. Eu acho que eu fiz até o terceiro ano. Fiz o terceiro, aí fui pro quarto ano. Aí quando eu me mudei de cidade há uns anos atrás, meio que me reprovaram e eu voltei pro terceiro ano da catequese. O que eu não sei como é possível. Mas depois disso eu completei um ano e assim, a parte favorita era a comida. Meu amigo, os cafés da manhã no domingo, cara, sério, incrível. Eu amava. Tinha muita gente que tinha vergonha de comer, mas eu nunca tive esse problema. Mas era a minha parte favorita da catequese. E aí eu larguei, porque eu tinha que andar uma distância relativamente longa para chegar na igreja e catequese. E cara, reclamavam que eu não ia na missa, só que era zoado porque eu tinha que ir a pé. Então eu larguei de vez. Aí minha família começou a frequentar uma igreja evangélica. Algumas igrejas, como quadrangular e aquelas igrejinhas de casa, sabe? Inclusive, em uma dessas igrejas, eu tive uma incrível experiência de ser chamado de Satanás. Olha só, que amor incrível dos crentes. Começou em um dia que eu tava mal pra um caramba, muito mal, tipo, péssimo. E eu fui obrigado a ir ao culto, porque segundo a minha tia ia me fazer bem, ia me curar. E assim, no meio do culto eu tava péssimo, eu tava quase desmaiando. Ou eu vomitava ou eu dormia, tipo, tava apagando. E aí me chamaram pra ir lá na frente de todo mundo e fecharam um círculo, uma rodinha de 4 mulheres crentes, com aquele. Isso mesmo que você imaginou, padrãozinho, saia, coque. E aí, fecharam a rodinha e daí todo mundo começou a gritar no meu ouvido. E Amalá e cantarai, vai curando Deus, Amalá. E todo mundo fingindo que Deus estava movendo as coisas, que Deus estava tocando o coração delas. Começaram a fazer umas rezas sem pé nem cabeça. E aquilo, cara, no meu ouvido, ó, foi fazendo assim. Bicho, eu fui passando mal, porque era um piso, e aí, tipo, elas batiam o pé e aquilo ecoava na minha cabeça. E eu tava muito ruim. Eu tava quase desmaiando. Aí eu tive que sair lá do meio da reza e fui sentar. Aí eu não aguentei sentar e fui sair da igreja e fui entrar no carro da minha família. E aí eu escutei a velhinha falando: e se o Satanás não aguenta, que saia mesmo. Então assim, pô, eu tava péssimo, tava passando mal. Aí a velha achou que tava me exorcizando. Que vontade. Cara, se eu encontro aquela velha hoje, meu irmão. Às vezes eu tenho muita vontade de voltar naquela igreja, só que eu acho que já fechou já. Isso foi um bom tempo atrás. Voltar naquela igreja e me pagar de endemoniado, sabe? Fingir que eu tô possuído, só pra ver o que eles acham. Porque assim, se você acredita nisso, você é inocente. Não existe nenhuma possessão demoníaca em igreja. A maioria, ou a pessoa tá no entusiasmo lá do momento, ou ela é paga pra fazer isso. Então eu não acredito nisso. Novamente eu peço desculpas porque eu tô olhando pra mim e tô olhando pra câmera. Tô gravando com a câmera frontal, então eu fico trocando. Porque é meio zoado olhar pra câmera. Mas eu tô melhorando. E assim, depois dessa igreja a gente começou a frequentar a quadrangular. Que não é lá flor que se cheire também. É aquele tipo de igreja conveniente, sabe? Mas não recomendo. Eles falam muita abobrinha pra eles. Se você joga no tigrinho é o demônio, é o devorador. Eles inventam as paradas que não tem nada a ver com a Bíblia. Como a maioria das religiões, mas vamos ignorar essa parte. E assim, cara, nunca foi minha praia esse tipo de coisa. E a gente frequentava bem na minha fase de ateu, sabe? Acho que todo adolescente teve essa fase do niilismo, conhece Nietzsche, e aí, não, Deus não existe. E assim, essa minha fase de ateu, ela foi um pouco engraçada, porque eu parei de ter medo das coisas. Eu era um moleque muito medroso mesmo. E eu parei de ter medo, porque eu pensava assim, se não existe o mal, não existe o bem. Quer dizer, perdão, se não existe o bem, não existe o mal. Então demônios, fantasmas, lobisomens, nada existe. Foi uma época tão louca que eu tomava banho no escuro, porque era reconfortante, tipo, nossa, aquela água quente lá, tudo escuro. Irmão, era ótimo.
Aí eu comecei a assistir Spook House. Acho que você deve conhecer. Um cara que é clarividente aqui do YouTube. Comecei a assistir Spook House e estudar sobre espiritualidade. Aí eu comecei a entender um pouco das coisas, sabe? Comecei a me aprofundar em outras religiões. Foi uma fase que eu comecei a estudar grimórios, coisas do tipo, outras crenças, mitologias, sabe, cultos diferentes. Tanto que algumas coisas nas minhas histórias têm referências ocultas ou de outras religiões. Só que depois daquela fase eu parei. Tipo, porque assim, quando você vira ateu, você perde a necessidade de rezar para Deus. E quando você volta a acreditar em Deus, que é o meu caso, porque eu acredito em Deus, você não precisa mais rezar por você. Você pedia proteção ao mundo espiritual, mas depois você se acostuma. É uma crise esquisita, é um negócio assim, um vazio, tipo, não tem Deus, não tem nada. Isso ferra a mente do adolescente. Mas, bicho, é muito bom, porque você perde o medo. Só que quando você volta a acreditar, você volta a ter medo de algumas coisas. Eu parei de fazer histórias tão pesadas porque eu ficava assombrado com as minhas histórias, sabe? Eu ia dormir e começava a lembrar dos bagulho que eu imaginei. Então, assim, se você reparar, meu perfil não tem mais tanto terror. Ele tem muito mais fantasia do que terror. Mas, continuando. Cara, eu voltei a acreditar em Deus e atualmente eu frequento a igreja católica com a minha namorada. Porque ela é católica e eu respeito a religião dela. Tem vários pontos que eu não concordo, mas tendo uma visão ampla. Inclusive, eu esqueci de contar, eu participei dos Testemunhas de Jeová por um tempo. Mas isso é uma história que eu não quero comentar sobre. Só que eu estudei um pouco com eles. E meu amigo, eles são poucas ideias, cara. É uma crença bem esquisita. Só perde para os Mormons, eu acho. Mas assim, Testemunho de Jeová e Mormon tá aqui. Só que de todas que eu já frequentei, a Igreja Católica, por mais que tenha um passado obscuro, ela é uma igreja boa. E eu digo com os olhos de alguém que vê de fora. Não vê com os olhos da fé, vê com os olhos da razão. Cara, eles não têm esse negócio que os crentes têm, sabe? Essa vontade de te forçar a acreditar no que acreditam. Assim, os católicos, na minha opinião, talvez sejam que, não vou dizer 100%, mas talvez sejam que mais se aproxime do que Cristo queria. Mas é a minha opinião. Não sei a sua opinião, não sei a experiência que você teve, mas de todas as religiões, a que eu mais me familiarizei foi a católica. Assim, olhando por fora, sem olhar com os olhos da fé. Só que, como eu disse, eu acredito em Deus, mas eu não vejo a necessidade de rezar para Ele por mim. Eu já me peguei rezando, mas não por mim. Eu rezo às vezes pela minha família ou pela minha namorada. Quando eu tô preocupado com alguma coisa, eu confesso que eu me pego rezando. Talvez um pouco pela convivência com ela, mas eu nunca mais rezei pela minha pessoa. Tipo, eu quero a minha proteção, quero que tal coisa aconteça na minha vida. Não, isso nunca mais aconteceu. Porque eu perdi essa necessidade de proteção divina, essa necessidade de conversar com Deus, sabe? Eu confesso que às vezes é estranho, porque antigamente quando eu rezava, você sente esse conforto, sabe? Você sente que tá falando com alguém. Só que isso não funciona mais comigo. Pelo menos eu não tenho mais tanta necessidade disso. Mas é isso, senhores. Um vídeo de quase 8, talvez 10 minutos, o vídeo mais longo aqui do canal. É falando que sim, eu acredito em Deus. Eu só não rezo mais para Ele. E não acredito tanto na religião. Acho que cada religião inventou alguns princípios. Algumas coisas que não são reais. Mas é o que o ser humano faz, sabe? Faz parte da gente, esse tipo de coisa. Mas é isso, comenta aí qual religião você segue, comenta se gostou do vídeo. E se quiser curtir, curte, senão tá suave. Tamo junto, rapaziada, valeu.